O relacionamento entre pais e filhos tem ficado, graças a Deus e a ajuda de muitos especialistas, cada dia melhor. Mas em algumas situações existe uma competição entre eles. E não importa se é entre mãe e filha ou pai e filho. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, é que eu recebo hoje o psicólogo Kleber Buenos Aires. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada. Você já ouviu isso no seu consultório? Tem isso, essa história de competição? Tem sim, é bastante comum, inclusive, né? A competição, ela já começa já desde a infância, né? O ser humano já se baseia na competição até no ato sexual. Na concepção do bebê, você tem a competição do espermatozoide, né? Quem é que vai ser o vencedor? Então já começa por aí. E em geral, principalmente entre 4 e 5 anos, tem aquela idade em que a menina ela disputa um pouco o amor do pai em relação à mãe, ou o menino disputa o amor da mãe em relação ao pai. Aí se já estabelece uma competição inicial que precisa ser resolvida se tudo corre bem, e aí a menina depois vai escolher um outro objeto, um outro parceiro, e essa competição fica resolvida, entre aspas, né? Tá. Aí acontece muito de competição entre pais, principalmente em relação ao status, ao poder, à autoridade, a quem dita as regras, né? Isso fica muito presente na adolescência, entre o menino e o pai, entre a menina e a mãe, tem toda essa questão também, mas muito mais eu vejo em relação à beleza, à juventude, a quem está mais bonita, a quem tem um melhor senso de beleza, de estética, de arrumação, né, de quem considera melhor um estilo ou outro em relação a essa coisa da estética mesmo, da beleza. Ou, por exemplo, hoje com as relações familiares bem diferenciadas, né, daquele padrão que nós tínhamos no passado, mães que já estão divorciadas, que estão sozinhas, que saem para balada junto com suas filhas. Então, por mais que se deem bem, tem aí uma competição, às vezes leve, moderada, que ainda dá para as duas administrarem, né, em relação à beleza, em relação a com quem fica, quem está namorando, a quem está se dando melhor na noite, né? Para citar exemplos, né, para ficar mais fácil assim. E você tem também uma outra competição que é mais velada, que é quando os pais, o pai ou a mãe, coloca no seu filho ou na sua filha, como se fosse aquele que vai satisfazer os desejos que ele não satisfez. Tá. A gente até já falou sobre realizar as frustrações através do filho. Isso, então coloca uma cobrança, coloca o sujeito competindo com a imagem que o pai faz dele. Né? Com o desejo que o pai e que a mãe faz. Então esse sujeito está o tempo todo em dívida com os pais, em dívida com aquilo que se espera dele, com aquela expectativa. Então essa também é uma competição que se dá de uma maneira indireta, mas é uma competição entre os pais e os filhos. E acontece. Tá. A gente abriu para algumas perguntas, é claro que as pessoas mandaram inbox para preservar a sua... Enfim. E eu quero começar com a pergunta que a gente fez no final da semana passada, lembram? A minha mãe quer sempre parecer mais bonita do que eu. Será que isso é real? Ou é insegurança da jovem? Ou é por excesso de vaidade da mãe? Como lidar com isso? Pode ser as duas coisas, né? Ou pode ser que realmente essa filha, desde a sua constituição ali, desde a infância, nutriu essa sensação de que precisa superar a mãe, porque isso acontece naturalmente em quase todas as mulheres, né? De que a mãe é um modelo a ser seguido e ao mesmo tempo um modelo a ser superado. Já tem essa competição, né? Tá. O modelo a ser seguido e a ser superado. E a sensação de não ter superado ou de não ter seguido a contento pode estabelecer essa insegurança, mas ao mesmo tempo uma mãe que se coloca bastante invasiva, uma mãe que se coloca mais mulher do que mãe na relação, ela se coloca mais a par da filha, mais em igualdade com a filha, né? Equiparada à filha, no quesito de juventude, de beleza, que é o que nós começamos a falar. Ela também vai estabelecer uma invasão desse campo psíquico dessa filha. E realmente pode ser que o sentimento dela esteja influenciado por esse vínculo que a mãe estabelece de forma mais invasiva, que a mãe se coloca em competição. Isso acontece sim. Os seres humanos não são perfeitos e nem todos
nós conseguimos lidar com todos os campos da nossa vida de maneira equilibrada. Mas e você vai perceber que existem algumas mães que realmente fazem competição na beleza, na questão do poder, do status, de quem é mais conhecida, de quem é mais bem vista, de quem se coloca melhor na sociedade, de quem tem o melhor emprego, né, quem conseguiu ir mais além. Tem muito dessa competição e a gente vê aí mulheres, senhoras que se arrastam até a velhice mesmo, com a sensação de competição e essa sensação de que nunca estabeleceu um vínculo, um diálogo com uma mãe que sempre competiu, que sempre esteve se batendo, né? Nesse sentido. Muito triste assim. Isso. É triste, mas é comum. É estranho, né? É comum. Porque assim, aqui mesmo eu vivo incentivando as pessoas a cuidar do corpo, da pele, a tentar prorrogar a juventude o maior tempo possível. Mas eu acredito que o principal segredo da felicidade é você ter harmonia dentro da sua casa. Né? Não adianta você ser linda, maravilhosa, estar com a pele esticada, super bem vestida e não ter bons relacionamentos, começando por dentro de casa. Sim. Esse deve ser o mais triste, o mais complicado. E a pergunta seguinte tem bem a ver com isso. Tento fazer de tudo para que a minha filha fique cada dia melhor. Pelo contrário, ela não quer se cuidar, cada dia engorda mais e não quer mais conversar comigo. O que a filha está sinalizando para a mãe? Provavelmente. Uma hipótese, né? Muito relacionada a essa questão corporal, que até nós já falamos sobre isso, tem muito da questão do desejo da mãe e da invasão da mãe no campo da filha. Quem disse que a filha precisa ser magra e quer ser magra? Quem disse que a filha precisa estar vestida na moda e quer estar vestida na moda? Tá. A filha não pode ter um estilo próprio, não pode estabelecer suas próprias ideias a respeito de moda, de como se arrumar. Ela pode estabelecer a sua própria visão a respeito do seu corpo. Você percebe muito na relação mãe e filha, principalmente em relação à questão corporal e estética, essa exigência de que a filha cumpra esses padrões, de que a filha cumpra esses padrões de beleza, de estética, da questão física, né, de obesidade, em relação a ser magra, a entrar nesse perfil exigido pela sociedade, que a sociedade coloca como o que é mais bem sucedido. Nem é o que ela quer. Isso. Então, assim, provavelmente essa filha está sinalizando: você está invadindo, você está indo além. Eu preciso criar minha própria identidade, eu preciso estabelecer o meu espaço, e esse espaço tem que ser estabelecido por mim. Não sei, provavelmente já é uma adolescente ou uma jovem, né, provavelmente. Não citou idade, Isso, então é muito daquela coisa assim de que são problemas na separação entre pais e filhos. Que os filhos tem um momento de completa dependência, desde ali bebê, depois ele passa por uma dependência relativa até aí a adolescência, e da adolescência em diante ele precisa necessariamente, se quiser estar bem e ser bem equilibrado, né, e ter uma vida psíquica saudável, ele precisa se separar dos pais. É uma ordem da natureza já. Então essa separação, tanto nos gostos, nas ideias, ele pode mais para frente definir, realmente minha mãe tinha razão nisso e hoje eu penso como ela. Como ele pode pensar, bem, eu penso totalmente diferente. Entendi. Né? É difícil, né? Relacionamentos são complicados. A gente foge um pouco agora de mães e filhas e vamos para pais e filhos. Não consigo nem mesmo jogar futebol no mesmo time que meu pai. Ele quer ser melhor até em campo. Não sou igual a ele, não me visto igual a ele e não penso igual a ele. Como se relacionar com uma pessoa assim? Isso acho que é mais comum ainda, né? Coloca numa sinuca, né? Vai lá, Kleber, terapia ao vivo. Assim, é difícil dizer, porque você não conhece a história dos sujeitos, mas assim, esse pai, provavelmente os pais que entram numa competição muito excessiva com os filhos, em geral eles não resolveram os seus complexos e as suas questões com os pais deles lá no passado. Tá. E aí eles atualizam essa relação dos pais deles, que ficaram lá para trás, a infância deles, com os filhos. Tá. Ou seja, para resolver isso, ou o filho precisa se fortalecer psiquicamente para aguentar essa competição, porque ele não vai modificar o pai, né?
ou o pai precisa estar disposto a mergulhar no seu passado, a entender as suas relações desde o início, a conseguir resolver com essas imagens que ele tem do pai, da mãe ou daquelas pessoas que cuidaram dele, resolver essa questão aí competitiva, o que ele não conseguiu vencer, o que é fantasioso de que ele deveria conseguir vencer. É muito interessante essa coisa do filho em relação ao pai, é porque, se o filho tem aí uma admiração, um amor pelo pai, e o pai que se estabelece como modelo, o filho vai competir num certo nível, mas vai estabelecer muito mais uma admiração, o pai como um herói, e mais adiante ele vai seguir esse modelo, ele pode até superar o pai. Nessa competição saudável, né? Aquela competição não é sempre doentia. No entanto, quando prevalece esse rancor, essa raiva ou o ódio nessa relação de um pai que está ali e invade, né, que o tempo todo precisa provar ser mais que o filho, ou precisa provar que é melhor do que realmente é, esse filho, guardando esse rancor, guardando esse ódio, vai estabelecer competições muito agressivas, inclusive nas relações que ele fizer na idade adulta, né? Então é bastante complexo. Tende só a piorar, né? Tende a piorar se algo não acontecer aí que modifique o sujeito, ou se ele não faz um processo, se ele não tenta refletir ou não tenta se haver com isso. Quando eu digo de terapia, a terapia é necessária, mas às vezes algumas outras coisas acontecem na vida do sujeito que modifica. Mas a terapia é muito importante nesse sentido, assim. E ajuda bastante para você se encontrar e melhorar os relacionamentos. A gente diz que a relação com o pai é o fantasma com os pais é o fantasma que todo sujeito, todo ser humano precisa atravessar. E na terapia o sujeito vem com toda aquela história, até que um dia enfim me livrei da imagem do pai e da mãe que colocaram sobre mim, e hoje eu tenho uma imagem de mim mesmo. Entendi. É o fantasma que é muito difícil, mas que pode ser atravessado. Tá vendo? Vamos passar o seu telefone, Kleber, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser agendar um horário para bater um papo. O telefone é 9960-1177. Tá. Onde é o seu consultório? Fica na Teodoro Rosas, na esquina com a Francisco Ribas, é 1001, sexto andar, bem em frente à Sodier Doces. Entendi. Obrigada, viu? Adorei esse papo aqui. Nós ficaríamos o programa inteiro, né? Porque tem várias perguntas que ficarem em aberto. Mas depois eu te encaminho por e-mail e você me ajuda a esclarecer. Ajuda, tá bom? Sim. Pode ser? Pode sim. O importante é você tentar achar o equilíbrio e conviver bem, principalmente com as pessoas que te cercam. Tem que começar aí, na sua casa. Vamos para o intervalo? Vamos? Você está esperando, né? Próximo bloco a gente já traz o Clube do Pé. Até já.